Olá, tudo bem? Pastor Bruno, com você mais uma vez no nosso canal, Pastor Bruno Melo, aqui no YouTube, para a gente estar compartilhando um pouco mais da porção da Palavra de Deus. Muito obrigado, primeiramente, pelo seu carinho, pela graça que Deus tem me concedido de estar chegando até você através deste instrumento, poderoso chamado internet, e a gente juntos aqui compartilhando um pouco a porção da Palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre a característica do enfrentamento das dificuldades, às vezes que nós nos sentimos cansados e atentados pelas dificuldades da nossa vida, o quanto que isso às vezes nos faz sofrer e o que nós podemos obter disso, e qual é a palavra que nós poderemos receber para sermos abençoados. Portanto, tenho mais uma historinha para lhe contar. Conta-se a história de um senhor sábio, um homem muito sábio, que chegou para os seus discípulos e ele os orientava sobre as perspectivas da vida, sobre as situações da vida, como resolveriam os problemas. Essa era a preocupação daqueles jovens instruendos, a estarem recebendo do seu instrutor. O sábio então pensou e deu a eles alguns feijões. Tanto para um quanto para outro, Deus deu feijões e disse assim: olha, coloquem esses feijões em um pé do par de sapato de vocês. Eles então colocaram o feijão num pé do par de sapatos. Ele falou: vocês vão calçar esses sapatos e depois eu vou esperar vocês lá no monastério, onde vocês vão subir no morro, e a gente vai se encontrar e eu vou explicar para vocês o que vocês podem aproveitar disso. E eles então olharam um para o outro, e já estava noite, e então foram dormir. Na manhã seguinte, os dois marcaram o horário, levantaram cedo e começaram então a sua jornada, a escalada da montanha até o monastério para encontrar com o monge, o grande sábio, que os ensinava sobre as perspectivas da vida. Ao longo da subida, aqueles jovens começaram com todo o ânimo, com todo o fôlego, mas conforme iam alcançando alturas maiores, o ar ia ficando rarefeito, ia tendo dificuldade para respirar, eles precisavam então se adaptar ao meio. E começaram então a se preocupar com a questão da subida. Em determinado ponto, um dos jovens virou para ele e falou: rapaz, esses feijões estão me incomodando, e o outro não falou nada. E eles continuaram então subindo, e continuaram subindo, e aí daqui a pouco falou: rapaz, eu não estou aguentando mais, esse feijão no meu sapato está acabando comigo, eu não sei por que você não está reclamando. Ele falou: gente, vamos continuar subindo, vamos continuar, esquece isso, vamos continuar subindo. E aí, já chegando no alto, lá próximo do alto da montanha, o rapaz falou: rapaz, já não estou aguentando mais, está doendo muito, está machucando meu pé tudo. Ele foi, arrancou o sapato: não vou subir descalço, porque esses feijões acabaram com o meu pé. E o outro continuou subindo. Chegando lá, eles encontraram um monge, o sábio, se sentaram diante dele e o monge então olhou para os dois e eles não falaram nada. E nem tampouco o monge falou uma coisa. Um olhou para o outro e o monge percebeu que um estava sem sapato. E esse sem sapato falou: monge, eu já sei que o senhor vai falar comigo sobre a questão de eu estar sem sapato, mas olha só, não aguentei, está vendo, meu pé está todo machucado, isso acabou comigo, eu já não aguentei, mas claro que eu desisti no meio da subida, e para continuar, para chegar aqui, quando eu ouvi o seu conselho, eu fui e tirei o sapato. Eu não estou entendendo porque que meu amigo aí não tirou o sapato até agora. E o monge olhou para o outro meio sem graça, assim, foi e tirou o sapato e mostrou. E os feijões estavam todos amassados. Ele falou: o que aconteceu? Ele falou: não, que eu cozinhei os feijões na noite anterior e eles ficaram macios e não me machucaram, não. Moral da história, você sempre vai ter feijões no seu sapato. Vai depender de como você lida com eles, que vão ditar se você vai conseguir chegar no topo da sua escalada ou se você vai ficar pelo caminho. Eu queria antes ainda compartilhar uma porção da palavra do Senhor ao seu coração, também no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28 da palavra de Deus. Esse texto é muito forte, muito lindo, porque diz assim: olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vou repetir: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28, assim diz a palavra do Senhor, e louvado seja a leitura da palavra do Senhor. Bem,
O texto de Mateus, no Evangelho de Mateus, é um texto bastante rico, né? Porque o Evangelho de Mateus, na cronologia bíblica, né, na ordem canônica da Bíblia, ele é o primeiro Evangelho da Bíblia e traz aí ricos e profundos ensinamentos do ministério de Jesus Cristo, do tempo em que ele viveu na Terra, né? E Jesus, exatamente nesse contexto do texto que nós lemos do capítulo 11, está falando realmente sobre o jugo, sobre as dificuldades que as pessoas enfrentam na vida, né? Os tempos, né, de tristeza. Ele vai dizer, inclusive, das 3 cidades que eram impenitentes, né? Corazim, Betsaida, né? E aí ele prossegue, né, dessas cidades que sofreram, inclusive, a atenção de repreensão de Jesus Cristo, mas após toda essa realidade do jugo, Jesus diz que aqueles que estavam cansados e oprimidos deveriam ir até eles, porque eles seriam aliviados. Jesus ainda continua no versículo 29 dizendo que eles encontrariam descanso, a alma deles descansaria em Deus, porque o jugo do Senhor é leve, né? O fardo do Senhor é leve, não é pesado como nós. É uma característica de Jesus Cristo, né? Aliviar o fardo. É uma característica de Jesus Cristo promover descanso. É uma característica de Jesus Cristo promover suporte, alicerce, segurança, mansidão. Essas características estão exatamente no nosso Salvador Jesus Cristo. E nesse texto em especial, relacionado exatamente com a historinha que nós contamos, fala de alguém que diz para mim, que diz para você, que está cansado de ter feijões no seu sapato, que estão machucando você, que não estão permitindo você caminhar, estão deteriorando as suas forças. Diz assim: vem para mim, compartilha comigo o seu fardo. Diz um pensador que um fardo compartilhado já não é mais um fardo e meio, já não é mais um fardo inteiro, senão a metade de um fardo, porque você compartilhou. Sabe, meu querido, às vezes o que está faltando é você experimentar algo chamado fé. Olhar nos olhos espirituais de Deus e dizer: Senhor, estou no meu limite, né? Já experimentei tudo, já tentei tantas coisas, mas parece que os meus pés só se cansam, só se estão machucados. Eu quero encontrar esse descanso que o pastor Bruno está falando aí. Eu quero ser aliviado das minhas pressões. Talvez, meu irmão, isso não vai acontecer assim como um passe de mágicas, não, sabe? Talvez isso não vai acontecer no estalar de Deus. Talvez você vai encontrar alguém que possa ser o seu ajudador. Talvez alguém vai se aproximar de você e possa ser o seu auxiliador. Talvez você vai encontrar na vida, nas plantas, em algo, em algum momento do seu viver, aquilo que vai refletir exatamente o que você precisava para fortalecer a sua esperança e para você prosseguir. Vinde a mim todos os que estáis cansados e eu vos aliviarei, a palavra de Jesus. Na nossa história, nós temos 2 jovens, né, que receberam um desafio, escalar um monte para encontrar um sábio, para ouvir sobre orientações para a vida. E todos 2 agiram de forma inusitada. Um deixou o feijão dentro do sapato. O outro já pôde perceber que se permanecesse por muito tempo aquele feijão no sapato da forma que ele estava duro, talvez o ferisse. E ele então decide tomar uma outra atitude, decide compartilhar o fardo. Ele não deixou de levar o feijão, mas ele levou o feijão cozido, o que pôde ser macio aos pés. Muitas das vezes na nossa vida, nós levamos feijões duros, crus, que tem nos machucado, que tem ferido as nossas almas, que não tem permitido que a alegria tome conta da nossa vida, tem machucado a nossa estrutura de relacionamento com as pessoas, tem machucado a nossa estrutura de relacionamento com a nossa família, com a nossa igreja, com a sociedade, tem deixado a gente não mais acreditar nas pessoas, tirado de nós a credibilidade, feijões que permanecem enrijecidos na nossa vida. Está na hora de nós cozinharmos esse feijão, está na hora de nós irmos até Jesus para compartilhar o fardo, está na hora da gente colocar no nosso sapato feijões cozidos e macios. E aí sim, nós vamos chegar lá. A gente vai enfrentar o ar rarefeito da subida, a gente vai enfrentar cansaço, a gente vai enfrentar luta, mas a gente não pode esquecer que existe um Deus que nos convida, está de braços abertos nos chamando e dizendo o seguinte: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Que esta palavra de bênção, que este alívio do Senhor Jesus Cristo esteja agora
invadindo a sua casa, a sua vida aí, onde você estiver assistindo esse vídeo. Que esta palavra abençoe o seu viver, te fortaleça neste momento agora. É o desejo do meu coração, é a nossa oração. Meu querido, minha querida, quero agradecer a você por tudo que você tem feito por nós, tem nos ajudado aí, compartilhado, anunciado essa palavra, e continue assim, nessa corrente do bem. Nós vamos levar a mensagem do Senhor nos 4 cantos dessa terra através da sua vida, tá bom? E se essa palavra abençoou você, não quebre essa corrente, passe para frente, né? Mande para outras pessoas, compartilhe esta mensagem para a glória do nosso Deus e bênção de cada um de nós. Tá bom, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Obrigado por ter ficado comigo até agora. Olha, um abraço no seu coração. A gente se vê por aí.